8 peixes primitivos, verdadeiras lendas vivas, dinossauros dos dias de hoje que você pode criar no seu aquário. Se você quer descobrir um pouquinho dessa lista que eu separei com muito cuidado, continua assistindo o vídeo, deixa o seu like aí, vem comigo que o vídeo é top! Lembrando que eu vou considerar nessa lista peixe primitivo o seguinte critério: todo peixe que durante a sua linhagem, aos seus milhões e milhões de anos de existência, mudou muito pouco na sua fisionomia, eu vou considerar primitivo. Caso você não concorde, fale, o peixe 4, o peixe 5, o peixe 6 não é primitivo, meu amigo, essa é a sua opinião, beleza? O critério que eu tô seguindo é esse, o que o peixe durante milhões de anos pouco mudou na sua fisionomia. Então vamos com a nossa lista. O primeiro peixe que a gente vai falar é o queridinho do aquarismo jumbo. Definitivamente é difícil um jumbista aí de 3, 4, 5, 6 anos de hobby nunca ter tido o peixe que eu vou falar agora. E é o Polypterus. Meu amigo, é um peixe primitivo incrível. Lá fora é até chamado também de dragonfish porque ele parece muito um dragãozinho. Ele é muito top. Existem várias espécies que são criadas aqui no Brasil, né? A princípio, você precisa saber que esse peixe é um peixe africano. Ele existe no continente africano. E de acordo com a sua região, existem várias espécies. No Brasil, a gente cria o Polypterus senegalus, o Endlicheri, o Deleze, o Ornatipines e muitos outros. Ou seja, cada espécie com um padrão de cor, cada espécie com um comportamento, mas de resto os Polypterus são muito parecidos. É um peixinho muito criado no aquarismo jumbo, carnívoro, tá? Ele ama comer peixes, invertebrados, enfim. É um predador, né? Então os jumbistas realmente gostam muito, sem falar da sua beleza peculiar. E outra coisa interessante também que eu não posso deixar de dizer, é que eu vou falando bate-bola pra vocês, vão pegando aí, ó. É um peixe que não cresce tanto. Assim, depende do que define tanto, né? Mas, por exemplo, algumas espécies, como a senegalus, ela fica pequenininha no aquário, não vai crescer muito. A Endlicheri, eu já vi de 50 a 60 centímetros, então assim, não é um peixe gigantesco. É um peixe que dá para você criar em aquário aí de 300, 400, 500 litros, tranquilamente. Então o negócio é o seguinte, quer um peixe primitivo, bacana, fácil de achar, muito resistente e bonito? É o Polypterus. O segundo peixe da nossa lista é um verdadeiro monstro. Eu tô falando do Atraxistosteus, nome científico Atraxistosteus spatula-gar. No vídeo anterior eu falei sobre o Lepisosteus, que é o boca de jacaré, mas o Lepisosteus não cresce tanto e é mais fininho. O Atraxistosteus é o verdadeiro boca de jacaré. Ele é nativo ali da região norte-americana, né? E é um verdadeiro monstro. O bicho fica muito grande. Existem relatos aí no passado de Atraxistosteus, né? Que lá fora é chamado de gar, de mais de 2 metros de comprimento. É um verdadeiro crocodilo, jacaré, alligator, chame como você quiser. A arcada dentária desse peixe é cheia de dentes. É muito criado também no aquarismo. Tem se popularizado um pouco mais no Brasil. É bem difícil você ver um aquarista com Atraxistosteus aqui comparado com o Lepisosteus. O Lepisosteus é muito mais facilmente encontrado. Mas a gente vê alguns aquaristas aí que têm Atraxistosteus e o que eu posso dizer, pelo relato dos meus amigos que tiveram, é um peixe muito predador, ou seja, ele gosta mesmo de comer o outro, sabe? Se couber na boca dele, ele vai tentar comer. Tem um crescimento muito rápido, tipo, o Lepisosteus, ele cresce relativamente rápido, mas o Atraxistosteus cresce muito mais rápido. Tipo, o Lepisosteus vai demorar 1 ano para chegar em 30 centímetros, o Atraxistosteus vai chegar em 50 centímetros em 1 ano. Então o crescimento dele é muito rápido e fica muito maior que o Lepisosteus. Se você gosta de boca de jacaré e gosta desse tipo de peixe, você precisa ter o Atraxistosteus. É um verdadeiro dinossauro que você pode criar no seu aquário hoje de maneira legal e de maneira tranquila. Mas já vai preparando o bolso que você tem que ter um aquário grande e tem que financiar o estômago dele, porque ele come muito. O terceiro peixe da nossa lista é um peixinho que muita gente não conhece. E eu coloquei ele justamente por isso, porque poucos conhecem mesmo essa espécie. Eu tô falando do Balfin ou do peixe âmia, né? Ou amia, chame da maneira que você preferir, mas o nome dele lá fora é Balfin. Esse camaradinho, ele lembra, pelo menos na minha opinião, até um pouco o bacalhau. Ele é nativo da América do Norte, região dos Estados Unidos, Canadá, e vive em águas lênticas e calmas dos canais ali dos Estados Unidos, né? É um peixe carnívoro, predador e primitivo, pois é. Ele é o último peixe da sua família. Todos os seus ancestrais foram extintos. É um verdadeiro peixe primitivo norte-americano.
Aqui no Brasil, eu nunca vi alguém que cria um Balfin. Nunca. Eu nunca vi um aquário que tinha, nunca vi ninguém nem falando. Eu descobri esse peixe na internet outro dia, mas depois que eu fui pesquisar um pouquinho a fundo, eu achei irado. Ele pode chegar até 1 metro na natureza, mas em cativeiro é comum 50, 60 centímetros. Como eu disse, predador, tem uma aparência um pouco diferente, lembra até um pouquinho um bacalhau, como eu disse, também lembra um pouquinho, assim, se olhar rápido, assim, uma traíra, né, para quem é leigo, né, pela coloração e do corpo esguio, mas é um peixe muito bacana. Eu nunca tive, nunca vi ninguém que teve, mas a galera dos outros países ama criar esse peixe. Ele é muito comum, por exemplo, nos aquários de Portugal, acredite se quiser. Os portugueses amam esse peixe, pelo menos eu vi muito vídeo na internet da galera lá de Portugal criando, né? O quarto peixe da nossa lista é um camaradinha que mudou pouquíssimo nos últimos 400 milhões de anos. É um verdadeiro dinossauro, um fóssil vivo que você pode ter no aquário, muito popular nos aquários brasileiros. É o Protopterus. Esse peixe é muito louco. Apesar de todos os peixes que eu falo aqui não serem muito bonitinhos e atraentes ao olhar da massa das pessoas, né? Eu particularmente gosto muito desse visual arcaico, desse visual meio agressivo e primitivo dos peixes primitivos, sabe? Eu sempre fui fã de dinossauro na minha infância. E quando eu olho para um peixe primitivo, eu vejo um verdadeiro dinossauro que vive nos dias de hoje. O Protopterus é um peixe incrível, como eu disse, mudou pouquíssimo nos últimos 400 milhões de anos. Ele é nativo da África e é conhecido por fazer parte de um grupo de peixes chamado peixes dipnóicos. É um peixe pulmonado. Durante a seca, ele se enterra debaixo da lama e entra num estado de hibernação. Esse peixe fica respirando ar atmosférico e dorme debaixo da terra até que as chuvas voltem. É um peixe que tem pulmão e durante a seca, em muitas lagoas, os peixes acabam morrendo, mas os Protopterus não. Eles sobrevivem semanas, se não meses, no meio da lama. Ou seja, é um peixe muito incrível que mudou pouco nos últimos milhões de anos e se adaptou para viver em lugares muito loucos. Então ele realmente respira, consegue viver fora da água, mas ele depende dela para se umedecer. Ou seja, ele é dependente da água, mas não precisa necessariamente dela para sobreviver. É um peixe muito comum no aquarismo jumbo, muitos aquaristas têm e até mesmo gostam de deixar ele em um aquário exclusivo. Eu já vi várias montagens que só tem o Protopterus, como pet mesmo. E ele realmente pode ser um pet fish, um peixe de estimação, um dinossauro vivo dos aquários de hoje. O quinto peixe da nossa lista é o faca-palhaço. Alguns não acham que esse peixe é primitivo, mas seguindo os meus padrões, de que é um peixe que mudou pouquíssimo nos últimos milhões de anos, é primitivo sim. O faca-palhaço é um peixe muito comum no aquarismo brasileiro também. Eu já tive faca, é difícil um aquarista não ter comprado ou apenas visto um faca-palhaço na loja, né? Dentre o faca-palhaço, que tem as bolinhas, tem também a variação que é o faca royal, cheio de pintinhas. É um peixe muito bacana. Eu, particularmente, a minha humilde opinião, eu não gosto do faca-palhaço, eu não acho que ele fica legal no aquário, mas tem muita gente que cria, sabe? É um peixe que pode chegar até 1 metro na natureza de comprimento, é um predador. É um peixe carnívoro, ou seja, se você criar um faca-palhaço, ele vai tentar comer outros peixes, mas o grande diferencial dele é o formato do seu corpo, que parece ter uma faca invertida, né? Por isso o seu nome, faca. E palhaço devido às bolinhas que ele tem no seu corpo. É um peixe extremamente popular. Muito facilmente você encontra um faca-palhaço em lojas de aquarismo, a importação dele é feita há muitos anos e é uma espécie que não podia estar fora dessa lista. Faca-palhaço, uma ótima opção para você estar criando como peixe primitivo. O sexto peixe dessa lista é um camaradinha muito bacana e a aparência dele assusta mais do que o seu comportamento porque ele é muito sociável, muito gente boa. Tô falando do peixe-corda. Ele é um peixinho que parece uma cobra, né? A diferença é que ele tem suas nadadeirinhas ali, mas é um peixe que, apesar de viver no continente africano, que é um continente meio conturbado, né, muito predador junto, é um peixinho muito pacífico. Ele pode chegar em aquário aí no máximo 30, 40, eu já vi 50 centímetros no máximo, tá? Ele é igual uma cobrinha, não enche o saco de ninguém, aprecia comer apenas invertebrados, pequenos camarões, até mesmo ração. Ele tá nessa lista de peixes primitivos, pois ele mudou muito pouco com os milhões de anos, tá? É um peixe pacífico, muito bacana, que pode ser criado com peixes pequenos, peixes do seu próprio tamanho e não enche o saco de ninguém. Quer a dica de um peixinho exótico, muito bonito, fácil de encontrar e primitivo? É o peixe-corda. Baratinho, você encontra em várias lojas de aquarismo, uma excelente opção de peixe. O sétimo peixe dessa lista, junto com o Protopterus, eu diria que é um dos mais pré-históricos de todos que eu falei.
Eu tô falando do Neoceratodus, o peixe pulmonado australiano. E esse aí, meu amigo, pode ter certeza que é um dinossauro. Ele não mudou nada. Existem fósseis aí dos seus antepassados e era praticamente o Neoceratodus, só que maior. Ele mudou muito pouco. Ele é chamado de peixe pulmonado australiano porque ele também faz parte do grupo dos peixes dipnóicos, peixes que têm realmente um pulmão que o auxiliam aí a respirar o ar atmosférico em situações difíceis, né? Como por exemplo um lago secando, um rio secando. O Neoceratodus ele não é muito criado no Brasil, até porque eu nunca vi ninguém que criasse aqui no Brasil nos seus aquários, né? Se eu não me engano, a sua importação sempre foi proibida. Por isso que a gente não vê os Neoceratodus aqui. Mas, todavia, entretanto, em outros países ele é muito criado, como vocês estão vendo nas imagens aí, e realmente eles gostam desse tipo de peixe. Ele tem um corpo bem primitivo, bem pré-histórico, bem arcaico. Parece realmente um dinossauro, não é muito bonito aos olhos de qualquer pessoa, mas para quem gosta e para quem curte esse tipo de peixe, realmente é uma boa opção. O Neoceratodus é um peixe incrível, ele é predador, pode chegar na natureza a 1,5 m de comprimento, mas o tamanho comum no aquário é 70, 80 centímetros. Alguns dizem, né, pelos relatos que eu vi em alguns artigos no Google, que ele é um pouco territorial, outros dizem que não. Bom, eu não sei, nunca criei, né? Não conheço nem alguém que tivesse criado esse peixe, eu apenas vejo notícias lá de fora, mas eu não posso negar e você também não pode negar que é um peixe incrível. O oitavo e último peixe dessa lista que eu tenho feito com muito cuidado para vocês, eu não podia deixar de falar da nossa querida piramboia amazônica. Muita gente confunde com o mussum e até mesmo confunde com a enguia elétrica amazônica, e são 3 peixes diferentes. A piramboia é a piramboia, tá? Tem gente nos outros vídeos aí que falou que o mussum é chamado de piramboia na terra deles. Galera, piramboia é piramboia, não confunde com mussum nem com enguia elétrica, tá? A piramboia pode chegar até 1,30 m de comprimento, mas é mais comum, né, 80 centímetros. Tem uma expectativa de vida aí de mais de 20 anos. E é um peixe predador que come pequenos peixes, invertebrados e até mesmo insetos, né? Por viver na Amazônia, é um peixe de hábitos tropicais, ou seja, ele precisa de temperatura alta. O ideal aí é 24, 28 graus. O nome piramboia basicamente significa peixe-cobra, né? Os indígenas veem esse peixe como uma cobra e ele realmente parece ter um corpo muito esguio. Mas a piramboia é um peixe que mais assusta do que é. É muito bacana. Eu tenho um amigo que já teve uma piramboia e o que ele me disse foi que é um peixe tranquilo, fica na dele, come de tudo e é até um pouco paradão. Então assim, não é um peixe muito ativo, até porque a maioria dos peixes primitivos são mais quietos, né? Mas a piramboia é muito conhecida e muito popular no aquarismo jumbo. É interessante dizer também que ela possui pulmões, assim como Protopteros, assim como Neoceratodus. É um peixe que respira ar atmosférico. Eu diria que todos os peixes dessa lista aqui, ó, todos os peixes primitivos, tenham algum apêndice ou um pulmão que auxiliem eles a respirar ar atmosférico. É uma marca dos peixes primitivos a capacidade de viver até mesmo fora d'água, por isso que eles estão aqui há tanto tempo. Enquanto outras espécies acabam morrendo durante os anos, né, os primitivos, por ter essa capacidade de respirar ar atmosférico, conseguem perpetuar sua espécie por milhões de anos. Então não é à toa que eles estão aqui há muito tempo. São peixes extremamente adaptáveis e resistentes. E essa foi a lista dos 8 peixes primitivos que eu selecionei para vocês, que vocês podem ter no aquário nos dias de hoje. Verdadeiros dinossauros, verdadeiros fósseis vivos. Se você gostou dessa lista, já deixa o seu like aí e comenta agora qual dos peixes que eu falei você já teve ou tem vontade de ter. Quero ver todo mundo comentando e deixando o like aí, que isso ajuda muito. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo vídeo. Brasil, galera! Valeu!